Vamos agora ouvir a palavra. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 16. Esse é um salmo poderoso. Vamos fazer a leitura. Bem, Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei de seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para lugares agradáveis, têm uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha, na noite escura, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com ele à minha direita não serei abalado. Pois o meu coração se alegra e no íntimo exulto, no meu corpo repousará, mesmo meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Amém, amém. Os salmos são recheados de sentimentos que os homens têm no seu coração. Nós encontramos salmos de lamentos, salmos de celebração, salmos de louvor a Deus, salmos de guerra, salmos de pedido por proteção, salmos de peregrinação, enfim. São diversas as situações que nós passamos na vida e são diversos também os sentimentos que são expressos aqui nos variados salmos. Então, durante esse mês, nós vamos manter as reflexões dentro do livro de Salmos e há muita coisa para aprender. Esse salmo aqui, em especial, pode ser olhado sob o prisma do tempo presente e do futuro. Porque o salmista descreve diversas coisas que são habituais da sua relação com Deus e algumas coisas que ele tem expectativa de acontecer também no seu futuro, a partir dessa relação. Então, pensando essa transição de momentos que nós estamos, terminando um ano, começando outro, eu queria ver com vocês alguns temas aqui desse salmo, são bastante variados, mas são temas importantes para nós. É difícil até mesmo fazer uma divisão das partes aqui concernentes ao salmo, porque tem vários temas que ele começa falando e retoma ao final, mas uma divisão possível para nós, uma divisão meramente didática, a gente pode pensar em duas grandes partes. Primeiro, do verso 1 ao 6, nós vemos aqui o servo fiel de Deus. O salmista está falando de si mesmo e de qual tem sido a sua experiência com o Senhor. Na segunda parte, nos versos 7 a 11, nós vemos ele falar dos benefícios que ele tem colhido da sua relação com Deus. Ou seja, aquilo que Deus tem feito por ele. Então, nesse caso aqui, não mais o servo fiel, mas o Senhor que é fiel também ao seu servo. Ele inicia falando no verso 1
da seguinte forma, veja comigo: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Existem traduções que colocam aqui, em vez de protege-me, o verbo guardar, né? Guarda-me, Senhor, guarda-me, ó Deus. E essa é uma palavra que vem do serviço de segurança dos reis. Esse é um salmo davídico, e Davi foi rei em Israel, ele sabe o que é estar bem seguro pelos seus soldados, pelo seu exército. Mas o ponto de partida do salmo é esse: é dizer que, acima de qualquer proteção humana que ele possa ter, ele se sente guardado por Deus. Ele pede a proteção de Deus e, ao mesmo tempo, ele demonstra que confia de que Deus o irá proteger. Esse é um dos temas predominantes aqui, a confiança que o salmista tem em Deus. Não é confiança por alguma situação específica, nós não conseguimos remontar direito qual o contexto que o salmo foi escrito, como tantos que pedem proteção às vezes no momento de guerra, pelos perigos da viagem, pelos perigos da cidade, como o Salmo 127, não. Aqui ele simplesmente está dizendo que ele tem Deus como refúgio da sua vida. Então não é nada particular, mas é de que Deus tem o guardado em toda a sua vida, independente da adversidade que ele passa. Então nós podemos tirar essa lição para nós já de início aqui. Deus é alguém com quem nós podemos contar, do início ao fim do dia, do início ao fim do ano, em todo o tempo de nossa vida. O Senhor é quem nos guarda. Ele prossegue no verso 2 dizendo: ao Senhor declaro, tu és meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Essa é uma expressão que nós chamamos superlativa. É claro que ele não é alguém que não tem nenhum recurso, zero recursos. Mas ele está demonstrando no verso 2 que o seu coração não tem apego por nada além de Deus. Naquela cultura, a terra, né, o gado, eram os principais bens que alguém podia ter, era a principal fonte de status social do indivíduo. Era o símbolo da abundância, da provisão. E mesmo que Davi tivesse algumas dessas coisas, elas não interessavam. Elas eram coisas pequenas, perto do grande bem que era possuir a Deus, ou ser possuído por Deus, né? Pertencer ao Senhor. Existem ecos de passagens como essa em outros lugares nos Salmos. Por exemplo, no Salmo 73, no verso 25, é um pouco mais claro até do que a forma como Davi coloca aqui. Veja o que o salmista diz: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Essa expressão aqui é um pouco mais radical, porque o tema do Salmo 73 é exatamente a inveja que o salmista tinha da prosperidade dos ímpios, da saúde que os ímpios tinham, da reputação que eles tinham, das posses financeiras. Mas depois de contemplar a grandeza de Deus, a beleza de Deus, ele percebe quão vazias são essas coisas. Então ele termina dizendo, né, que nada deseja na terra senão estar perto de Deus. Então, acima do amor a qualquer bem terreno, nós devemos ter a Deus como nosso bem absoluto, que é um tema tão frequente também nas Escrituras. Isso me faz lembrar as palavras do próprio Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, pois eles verão a Deus. Jesus chama esses que amam a Deus mais do que tudo de puros de coração e de bem-aventurados, de felizes. São felizes porque não têm o seu coração contaminado pelos ídolos. E quando o coração está livre, leve da contaminação dos ídolos, nós podemos ver a beleza de Deus, nós nos tornamos mais gratos a Deus. E quando
não somos gratos pelas bênçãos de Deus, é porque, paradoxalmente, nós amamos mais as coisas que Deus dá do que o próprio Deus. Percebem? Que é o próprio doador de todas as coisas. Então, que essa palavra aqui do salmista, no verso 2, nos leve a desejar mais a Deus. Cumprir aquilo que nós propomos para a nossa vida espiritual com Deus, purificar o nosso coração de desejos que não convêm à fé e assim crescer, né? Tendo também esse mesmo sentimento que o salmista tem aqui, de ter a Deus como seu maior bem. E aí ele prossegue no verso 3, vejam: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Vejam que aqui ele declara não somente que ama a Deus, mas que ele ama o povo de Deus também. A sua afeição, a sua admiração está voltada para esses que ele chama de fiéis na terra. E eu acho que esse é um tema bastante contemporâneo de cada um de nós. Nós vivemos sempre rodeadas por pessoas diferentes no mundo, crentes, descrentes, pessoas que não sabem se crê, se não crê. Mas a pergunta mais importante é: quem são as pessoas que nós admiramos? Quem são os modelos para a nossa vida? Quem são aqueles que nos inspiram quando nós fazemos a lista de planos para 2026? Quais são as companhias que mais nos agradam de estar perto? Com quem temos mais prazer em conversar? Qual é o critério que nós colocamos para ter essa admiração? Será que a nossa admiração se baseia na influência que essas pessoas têm? Na conta bancária que as pessoas têm? Ou será que nós admiramos aquelas pessoas que temem de fato a Deus? Aquelas pessoas que têm histórias de experiências com Deus e que podem dividir, compartilhar. Então, eu acho que isso é importante para cada um de nós, avaliar quem nós admiramos, porque, de certo modo, nós queremos ser semelhantes àqueles a quem nós admiramos. Né? Quando eu estava me preparando, eu lembrei disso, que durante o tempo que eu trabalhei no Seminário do Sul, eu reparava isso, porque eu liderava uma equipe de tutores, né, de professores que cuidavam de diversas disciplinas, então era preciso que eu tivesse uma integração, um bom trânsito nas várias disciplinas que esses colegas eram professores. E uma das grandes bênçãos que eu me dei conta que eu estava tendo naquele momento foi de perceber que essas pessoas que estavam próximas de mim eram altamente capacitadas nas suas respectivas áreas de trabalho. Sabe, eu trabalhava com o Igor Alexandre, os irmãos conhecem, o pastor, já pregou algumas vezes aqui, e o Igor é um excelente teólogo, principalmente para áreas de Antigo Testamento, exegese. Então, eu tinha alguma dúvida, buscava o Igor no Antigo Testamento. O assunto era história da igreja, tem um colega, Ramon, que é especialista nisso, e eu podia recorrer. Teologia sistemática, um outro amigo também próximo, Juan de Paula, e assim por diante com tantos outros. Então, se eu quisesse me aprofundar em qualquer um desses assuntos, bastava uma conversa com essas pessoas, eu não precisava recorrer a algum grande teólogo, que talvez nem me conheça, não é? E eu já sairia ali com alguma luz, alguma indicação, alguma recomendação de livro. E isso é muito bom, meus irmãos, nutrir essa admiração por pessoas que estão próximas de nós. Nada impede que você admire também pessoas distantes, mas eu acho que isso deve começar de perto, tanto na igreja, quanto na família também. Começar pelos que estão dentro de casa. Então nós precisamos aprender a admirar a fé de outros servos de Deus. As pessoas começam a ter problemas nos seus relacionamentos quando perdem a admiração.
Sem admiração, começa a faltar também o respeito, a delicadeza no trato, a paciência, e eu acho que isso é um grande mal. Então nós precisamos fazer como o salmista diz aqui, de olhar para esses homens notáveis na terra e admirar. Hebreus, no capítulo 12, o autor chega a dizer o seguinte, olha, lembrem-se dos que lhes falaram da palavra de Deus, observem o bom resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Veja como que isso é radical. Você olhar para a vida de alguém, se espelhar na vida dele e imitar o que essa pessoa faz. Então nós precisamos cultivar essas virtudes, conhecer novos amigos, com certeza, mas também aprofundar os laços com os amigos que temos e usufruir daquilo que há de melhor que essas pessoas têm para nos oferecer. Ele prossegue no verso 4, dizendo, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Veja o percurso que o salmista está fazendo. Ele diz que ama a Deus, ele diz que ama o povo de Deus, agora ele diz que detesta a idolatria. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue. Ou seja, ele não vai se deixar corromper pelo culto dos pecadores. E existe uma razão para isso. Veja lá no verso 11 o que ele diz. Me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. A verdadeira alegria está sempre em Deus e no Deus verdadeiro, no Deus vivo a quem o salmista conhece. Os idólatras vivem correndo atrás dos seus deuses, como está a expressão literal no Salmo. E essa corrida é uma espécie de tormento, porque sempre falha miseravelmente nessa busca frenética por alegria. Então daí vem o sofrimento, vem a frustração. Eu, tentando ilustrar isso para vocês, um dos episódios bíblicos que eu acho que é mais evidente, que mostra como que o culto ao falso Deus produz um sofrimento real, é aquela história que nós temos registrada em 1 Reis 18, onde Elias desafia os profetas de Baal. Vocês se lembram? Elias propõe, né, que aquele Deus que respondesse aos animais que estavam cortados ali com fogo era o Deus verdadeiro. E no desenrolar da narrativa, o texto nos diz que, enquanto Elias simplesmente orava a Deus de maneira confiante, os profetas de Baal passaram o dia inteiro clamando, gritando, para ver se Baal escutava. E Elias até zombava, dizendo, gritem mais alto, quem sabe ele está dormindo. E não bastava isso, eles começaram também a ferir o próprio corpo com espadas e com lanças, a ponto do texto de Reis dizer que eles derramaram o próprio sangue. Então vejam, o culto a falsos deuses traz sofrimento real, não é metafórico, não é psicológico simplesmente, é, como no caso aqui, derramando o próprio sangue, numa situação extrema. E esses falsos deuses sempre decepcionam. Todo o esforço daqueles homens foi em vão, porque o Deus de Israel é quem respondeu com fogo naquele sacrifício. Então, uma aplicação para nós nessa parte é essa: vigie o seu coração contra qualquer idolatria. O único lugar no Salmo onde ele menciona o tema da tristeza, em todos esses versos aqui, é nesse lugar onde nós estamos, nesse verso. E, não por acaso, é a tristeza associada exatamente à idolatria. Há um verso clássico de Jeremias que fala: o meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Cisternas sem água, promessas vazias. Então, tudo isso é o que acontece como fruto da idolatria.
Tal como Baal não respondeu àqueles profetas as respostas de alegria que nós buscamos, também não virão dos ídolos, mas virão do nosso relacionamento com Deus. Isso tem a ver com o que ele vai dizer em seguida. Veja o versos 5 e 6 agora. Senhor, tu és minha porção e o meu cálice, és tu que garantes meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Enquanto os idólatras correm de um lado para outro, sacrificando aos seus deuses e sofrendo, o salmista diz que Deus é a sua herança. Então, o repúdio aos falsos deuses leva ele a reafirmar isso que ele disse no verso 2, que Deus é o seu maior bem. A ideia que ele usa aqui para falar de divisas e de herança tem a ver com a divisão das terras pelas tribos, depois que os israelitas conquistaram a terra de Canaã. Todos queriam naturalmente a terra mais fértil, tanto para o gado quanto para as suas próprias plantações e mantimento. Mas ele está dizendo que Deus é a sua porção, Deus é o seu pedaço de terra ali, né? Deus é a parte que lhe coube nesta herança. E assim Davi está se comparando aos levitas. Davi não era exatamente levita, mas a classe sacerdotal que pertencia aos levitas não recebiam terras, porque eles deviam viver do serviço ao templo. Vejam Números, verso 18, capítulo 18, verso 20. Disse o Senhor a Arão: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Então, aqui a situação dos levitas e dos sacerdotes, mas de certo modo, por que Davi estende isso para si? Porque em Êxodo, Deus diz que queria criar, a partir de Israel, um reino de sacerdotes, né? Então, desse modo, não somente Davi, mas todos nós crentes, não temos garantia de terra aqui nessas divisas, mas temos a garantia de Deus como a nossa herança. E a aplicação é essa: melhor do que qualquer bênção que Deus nos dá, é a bênção de tê-lo em nossa vida. Essa é uma grande bênção. Calvino, quando comenta esse verso, diz: aquele que possui em si absoluta plenitude de todo bem, nos deu a si próprio para que dele desfrutemos. Aquele que tem Deus como sua porção não vive destituído de algum requisito que constitua a vida feliz. Então é possível viver em alegria no meio de tantas tensões no mundo, no meio de incertezas, de política, de coisas que se avizinham na nossa volta. É possível, desde que nós tenhamos a Deus como a nossa porção e como a nossa herança, como diz o salmista aqui. Agora, no verso 7 em diante, ele vai passar a dizer de quais são os frutos dessa intimidade com Deus. Vejam lá: bendirei o Senhor que me aconselha, na noite escura meu coração me ensina. Brevemente aqui, nessas partes, ele está falando primeiro sobre sabedoria. Deus é o seu conselheiro, Deus é aquele que dá discernimento, aquele que dá orientação para a sua vida. Até durante a noite meu coração me ensina. E esse também é um tema recorrente na Escritura. Nós não somos seres autorreferentes, por assim dizer. Não somos os melhores conhecedores de nós mesmos. Há um Deus que nos sonda, que nos conhece, e que por isso Ele é quem deve nos aconselhar. Não a nossa mente, não a nossa própria intuição, mas Deus mediante a sua voz, pela sua palavra. Então o salmista está dizendo, quando ele coloca a sua cabeça no travesseiro à noite, Deus fala ao seu coração. E fala de muitos modos, talvez levando ele a corrigir certas rotas, levando ao arrependimento, e nós precisamos disso. Ou também aprovando aquilo que ele tem feito, incentivando a continuar, a perseverar.
isso é algo que cabe a cada um de nós, manter viva essa chama da fé, sabe? Nem tudo está escrito de maneira explícita. Quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, por exemplo, ele termina algumas passagens e diz: medite nestas coisas e Deus lhe dará conhecimento. Deus iria esclarecer. Paulo não ia dizer tudo a Timóteo que ele tinha de fazer. Então, é necessário fazer esse exame da nossa consciência diante de Deus. E para isso nós precisamos ter uma vida devocional firme, né? Aquietar o coração, meditar, escapar das agitações do dia e fazer silêncio para ouvir a voz de Deus. Vocês querem um exemplo de Jesus fazendo isso? Marcos 1,35. Olha o texto. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Veja o cenário, né? Está para amanhecer, está cedo ainda de madrugada, e Jesus busca um lugar oculto, sossegado, um momento para ter comunhão com Deus. E aí o verso segue. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. E na nossa vida é assim também. Se você não buscar o momento de ter a sua comunhão com Deus, vai chegar um momento que as pessoas vão te procurar e vão te mandar fazer alguma outra coisa. Então, é preciso ter esse hábito de buscar ao Senhor diariamente, não somente na igreja, né, mas ler a palavra. E quando o salmista fala que ele faz isso à noite, não é? Parece indicar que é algo constante na sua vida. Não é uma única noite que isso aconteceu. E o tom que ele coloca aqui é um tom bastante paternal. Deus lhe dá conselhos. Essa é uma expressão comum na Escritura. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os seus ouvidos para o meu discernimento. Provérbios 5:1. Vejam como que não é uma linguagem impositiva, não é uma coisa para ocasionar medo, mas é um desejo de proximidade. Meu filho, senta aqui. Eu preciso te dar alguns conselhos, escute a minha sabedoria. Então é a voz de alguém que tem interesse por nós e que nos quer bem. Então nesse verso, o primeiro fruto que ele nos mostra da comunhão com Deus é esse: orientação, orientação. E aí vamos no verso 8. Vamos seguir. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. A ideia de não ser abalado é a ideia de estabilidade, firmeza para caminhar sem medos. É uma garantia de que Deus se faz próximo a todo momento. Quantas pessoas lutam com a inconstância de maneira frequente? É claro que na nossa vida nós teremos altos e baixos, mas isso não pode ser também permanente. Oscilações de humor, de temperamento. O salmista está dizendo: não serei abalado. Deus lhe dá alguma firmeza no seu dia a dia, a ponto dele, conseguir caminhar. Então, é disso que ele está falando aqui, de segurança. E no verso 9 e 10 ele vai falar agora sobre esperança. Vejam. Por isso meu coração se alegra no íntimo, e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui, nesse contexto mais imediato do Salmo, ele está dizendo que o seu corpo repousa tão tranquilo quanto a sua alma. A sua mente está em paz e por isso o seu corpo também dorme em paz, vive em paz. O seu coração se alegra. É o que ele diz: meu coração se alegra, meu corpo repousará tranquilo. Mas os irmãos que conhecem bem a Escritura sabem que tanto Pedro quanto Paulo citam essa passagem no livro de Atos para falar que Davi aqui
vislumbrou alguma coisa sobre a esperança de ressurreição. O tema da vida após a morte é um tema que é melhor desenvolvido no Novo Testamento. No Antigo Testamento ainda estava aquela compreensão de que tu és pó e ao pó tornarás. Mas começam a surgir, conforme a revelação de Deus vai progredindo até chegar em Cristo, essa noção de que existe algo para além do Sheol, para além do mundo dos mortos. Então, no verso 10, quando ele diz, não me abandonarás no sepulcro, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Quando os apóstolos vão explicar esse verso, eles dizem que Davi não está falando simplesmente de que ele não tem medo da morte, ele não tem ansiedade, mas ele está profetizando que Cristo, o Messias, o seu corpo, não sofreria decomposição, não veria corrupção, como tem as traduções mais antigas. Então, se naquele tempo de Davi ainda pairava alguma nuvem obscura sobre esse assunto da ressurreição, hoje nós temos a convicção firme dessa realidade. Cristo de fato ressuscitou. Paulo diz que ele é a primícia dos que dormem, aquele que ressuscitou primeiro e de maneira definitiva. Não como Lázaro, que ressuscita e morre de novo, mas Cristo, ao ressuscitar, sobe aos céus e inaugura a nova vida, a nova realidade de Deus. Por isso que o salmista está falando aqui é de uma esperança futura, para si e para todos aqueles que participam da fé em Deus. E aí no verso 11 ele conclui: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. E aqui, se o tema antes era esperança, agora é a alegria, que já estava ressoando em outros versos também. Ele termina falando disso, de alegria associada à presença de Deus. A presença de Deus não é um incômodo para o salmista, ele não tem medo da presença de Deus, ele não quer fugir da presença de Deus, mas é na presença de Deus que ele tem alegria na sua vida. Essa alegria é, como ele diz, uma vereda da vida. Não é só um lugar onde ele vai chegar, é um jeito no qual ele caminha hoje. Não é só um alvo final para onde ele está indo, mas é a totalidade do percurso. Não é alegria estática, é o movimento da sua vida, da sua jornada com Deus. E isso é possível para nós, porque a vida eterna em Deus já é acessível para nós aqui. João 17, verso 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheço a ti como único Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quem conhece a Deus começa a desfrutar dessa alegria da presença eterna de Deus já aqui. Como diz os Provérbios, a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Então, essa é a vida que nós queremos ter. Essa é a vida que Deus promete para nós e, portanto, é acessível, é compatível com os planos que nós devemos ter. O salmista aqui, Davi, é alguém que não simplesmente fala sobre isso, mas é alguém que experimentou cada uma dessas coisas. E por isso ele registra, e por isso que isso também é acessível a nós. Eu concluo, meus irmãos, recapitulando rapidamente os temas que nós passamos. Quais são as coisas que o salmista faz? No verso 1, ele confia em Deus. Verso 2, ele tem Deus como seu maior bem. No verso 3, ele ama o povo de Deus, ele admira as pessoas certas. No verso 4, ele diz que foge dos ídolos, os ídolos que causam sofrimento. No verso 6, ele diz que pratica o contentamento em Deus, porque Deus é a sua porção. E depois ele fala de os frutos que ele experimenta. Essa orientação diária para a sua vida, no verso 7. A segurança para caminhar de maneira estável, sem ser abalado pelos os sofrimentos aqui no verso 8. Alegria no momento presente e esperança para o seu futuro. Eu acho que aqui está uma boa receita, a palavra meio pobre, mas
Enfim, é o que me veio à mente agora para a gente levar para o nosso ano, para a nossa vida devocional, para a nossa vida enquanto igreja, se afastar do que não presta, aumentar a nossa comunhão com os irmãos, ter a Deus como nosso maior bem, ser desapegado de dinheiro, de outras coisas, e tantos temas que ele trabalha aqui, os irmãos podem reler e relembrar tudo isso. Que Deus nos abençoe, então, que Ele nos leve em paz. Vamos orar, finalizando esse culto. Ó bendito Deus, nós queremos Te louvar pela Sua palavra, pela riqueza de sabedoria que ela nos apresenta. Sabemos, Senhor Deus, como disse o Teu Filho Jesus Cristo, que são felizes, são bem-aventurados os que são puros de coração. Queremos, por isso, Senhor, confessar diante de Ti que nem sempre o nosso coração é puro, que tantas vezes somos tomados por ambições diversas e com isso nos tornamos pessoas ansiosas, intranquilas, a ponto de perturbar nosso próprio sono. Mas a Sua palavra acerta a cada um de nós nessa noite e nos mostra que há uma vereda da vida acessível e possível para cada um de nós, disponível para cada um de nós, que é um caminho de alegria plena na Tua presença. Por isso que o Senhor derrame dessa alegria no nosso coração e que possamos desfrutar de um ano debaixo da Tua graça e das Tuas bênçãos. Nós oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus os abençoe. Vão em paz. No domingo nós temos culto novamente.